pessoal, mais uma vez partilhando a palavra de Deus. E hoje, preste atenção que o trecho que vamos ler hoje parece ser bem simples. Às vezes a gente lê, passa despercebido, mas aqui contém muita revelação de Deus no que vamos falar aqui. Que está em Mateus capítulo 22, do versículo 41 ao 46. Vamos lá. Como os fariseus se agruparam-se, Jesus interrogou-os. Vamos lá. Aqui, pela primeira vez, a gente estava vendo os fariseus fazendo perguntas para Jesus, mas para pôr Jesus à prova, testando Jesus, querendo derrubar Jesus, né? Perseguindo Jesus. Desta vez, o cenário é diferente. Jesus faz uma pergunta para quem? Para os fariseus. É direcionada para eles, não é para o povo, não. Jesus está fazendo uma pergunta para os fariseus. Viu todos reunidos, ali Jesus estava em Jerusalém, né, já próximo ali, quando Jesus ia ser entregue. Ele pergunta aos fariseus, faz uma pergunta. Vamos ver que pergunta foi essa. Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam, de Davi. Jesus fez uma pergunta. O que pensais sobre o Cristo? Ou seja, todos, o ungido. Né? Todos, porque Israel esperava o Cristo, o ungido de Deus, que viria. Né? Todos conheciam essa passagem. E todos esperavam por esse Messias, por esse ungido que viria. E perguntou para eles, que pensais que quem é esse Cristo? E eles responderam, filho de Davi. Essa foi a resposta. Porque todos os profetas revelavam que o descendente de Davi, esse seria o Messias. Esse ia libertar o seu povo, que estava em escravidão, que foram escravos por várias vezes, por vários povos, né? E aqui essa foi a resposta deles. E aí, para os fariseus, eles tinham, essa é a pergunta? Todo mundo sabe que é filho de Davi. Que pergunta mais fraca? Agora vamos ver o que é que esconde, na verdade. O que é que eles não entendiam dessa passagem é o que Jesus vem revelar aqui agora. Olha o que acontece nos seguintes. Versículo 43. Como então prosseguiu Jesus? Davi, falando sobre inspiração do Espírito. Olha, Jesus vai chamar a atenção aqui uma coisa. Questiona. Vocês disseram que o Cristo, o Messias, ele é filho de Davi. Aí eles falam, então, como é que Davi, falando sobre a inspiração do Espírito Santo, ou seja, o que Davi falou, ele não falou por si próprio. Ele falou inspirado pelo Espírito Santo. Aquilo que Davi falou foi inspirado. Ele não falou por falar ou não foi algo humano de Davi. É Jesus fazendo os fariseus aprofundar a palavra e entender o real sentido da palavra. Que eles não compreenderam. Aí Jesus continua, né? Inspirado do Espírito Santo, chama o Senhor dizendo, o Senhor disse a meu Senhor. O Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escábulos de teus pés. E isso está escrito em Salmo, no capítulo 109, versículo 1. Aí Jesus continua. Pois Davi o chama Senhor. Como é que ele é seu filho? Olha a grande questão aqui. Davi chama o Cristo, o Messias, de Senhor. Aí ele pergunta, bom, como é que
como é que o Cristo, o Messias, é filho de Davi, se Davi chama o Cristo de Senhor? Aí, Jesus perguntando isso, no finalzinho, versículo 46. Ninguém pôde responder-lhe nada. Ou seja, os escribas não conseguiriam responder essa nova questão que Jesus fez eles pensarem. E depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Jesus estava um atrás do outro, os fariseus, os saduceus, questionando Jesus, querendo derrubar Jesus, querendo perguntar, mas não conseguiam. No final, Jesus faz essa pergunta, que cala a boca dos fariseus. Ninguém ousou mais perguntar mais nada. Porque aqui, Jesus fez uma grande revelação. Olha, esse filho de Davi que vocês pensam, não é filho de Davi realmente. Não é filho de Davi. Ele é o Senhor, é o próprio Deus. É o Senhor de Davi, que é o Cristo. E como é que acontece isso? Porque, na verdade, eles não sabiam como que o Messias, que ungido de Deus, seria o próprio Deus que ia se encarnar. Ninguém sabia disso. Hoje, para a gente é fácil entender. Mas ninguém, era um mistério. Como é que isso ia acontecer? O próprio Deus escolheu uma virgem, Maria, e ela foi concebida pelo Espírito de Deus. E aí o próprio Deus se encarna e se faz presente no meio de nós. E aí Jesus vem chamar a atenção. Porque as Escrituras indicavam sempre que o Messias era filho de Davi. Porque estavam dizendo, o Messias virá, né, da descendência de Davi. E se você olhar em Mateus, logo no início, Mateus começa a fazer um cronograma aqui, né? Abraão, filho não sei quem, filho não sei de quem, não sei o que, até chegar em José. Tanto José como Maria, eles eram descendentes de Davi. Vinham da descendência de Davi. Vinham da casa de Davi. E é nessa revelação que Jesus vem falar. Porque uma coisa que era certa. Para ser considerado rei, lá, povo judeu, só tinha duas formas de você ser considerado rei. Um rei terreno. Ou você tinha que ser filho do rei, tinha que ter o sangue real, ou você tinha que ser ungido pelo sacerdote, pelo profeta lá. O sumo sacerdote ia ungir o novo rei. Aí ele seria considerado novo rei. Aquele que fosse ungido, né, por um sacerdote da tribo de Levi, né? Os sacerdotes iam ungir o novo rei. Como nenhum fariseu, nenhum sacerdote da época, ungiu Jesus para ser. Então Jesus não poderia ser rei. Mas Jesus é descendente da casa de Davi. Então ele não precisava ser ungido pelos sacerdotes da época. Porque ele já trazia em si, né, o sangue terreno real da família de Davi e a divindade. As duas realezas. A realeza humana, que vem se concretizar que Jesus é o filho de Davi, para identificar que a profecia se cumpre, mas ao mesmo tempo ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se encarna entre nós. E era isso que Jesus queria deixar bem claro, gente. Olhem, vocês estão muito enganados. Vocês estão pensando muito nesse Messias como fosse um rei guerreiro que ia matar, naquele momento, todos os romanos, como era de costume. Se você for olhar no Antigo Testamento, o povo judeu sempre era um povo de guerra para tentar vencer a tropa inimiga que invadia sua terra. E até hoje, se for hoje, lá em Israel, a guerra não para nunca.
É um querendo invadir o outro para tomar conta da terra, ver quem é o dono daquela terra. Mas, Jesus disse, olha, esse Messias que vocês acham que vai vir, que naquele momento vai vir um grande rei, que nem Davi conseguiu conquistar muitas terras, esse rei que vocês esperam, não foi o rei que Deus prometeu. Deus não prometeu mais um rei que nem Davi. Davi conquistou, mas morreu. E depois que ele morreu, vem o seu filho, aí continuou por um tempo, depois que ele morre, as coisas foram se separando, caindo, até que todo o reino foi dividido. Deus não quer mais fazer um reino que lá na frente vai ser dividido. E por isso que a promessa de Deus é, esse novo reino que vem é eterno. Porque não é um reino terreno, é um reino divino. É o reino dos céus. Esse Messias, ele trazia o reino dos céus, a salvação. E é isso que eles não entendiam. Aí foi por isso que eles calaram a boca, não tinha mais como responder. E aqui Jesus vem revelar que esse Messias é o Senhor de Davi. Esqueçam olhar esse filho de Davi como fosse um homem terreno, um herdeiro de Davi, que agora assume o seu trono, o seu pai, e vai ter um palácio, e ele vai reinar sobre os povos. E depois que ele morrer, vai ter um novo herdeiro, e assim sucessivamente. Que era esse o pensamento deles. Mas Jesus vai falar, não é esse o plano. Então, nessa revelação aqui, que eles não esperavam ter essa revelação, e que eles não tiveram como argumentar nada, calaram a boca. E assim Jesus vem ensinar. Ele, que é o Cristo, que é ungido, que vem da descendência de Davi, ele não é um rei temporal, um rei que vai dominar os romanos e vai ter o seu novo castelo aqui na terra. E que um dia vai morrer e acabar tudo de novo. Não. Ele é o Rei dos Reis. E é ele que vai sentar à direita do Pai. É ele que vai governar todo o universo. É ele. Jesus. E que governa. E o seu reino não terá fim. Jesus, no seu reinado, não terá fim. E é por isso que muitas passagens falam, o reino de Deus já começou já. Jesus revela isso em várias passagens. O reino de Deus já começou. Aí, aonde eu não estou vendo? Começou em Jesus, revelando a salvação. E todos que quiserem entrar no seu reino, é só renunciar a sua vida e seguir a Cristo. O reino já começou. Que no dia final vai existir um grande julgamento, que aí não vai existir mais maldade. Aí a finalização do reino, os escolhidos, que vai estar junto com Deus. E aí sim, uma vida eterna de paz. Uma vida onde não existirá mais morte, mais sofrimento. Simplesmente Jesus reinando na nossa vida. Amém?